O ano era 2013. As empresas de jogos de terror não sabiam mais o que fazer, como criar jogos novos. Quando de repente, um jogo independente aparece de forma silenciosa, sem marketing milionário, sem o nome de uma grande empresa por trás. Apenas uma promessa simples, porém aterrorizante. Colocar o jogador no papel de alguém totalmente indefeso, sem armas, sem habilidades especiais, sem esperança. Apenas uma câmera e o medo. Esse jogo era Outlast. E o que ele fez naquele ano mudou o gênero de terror para sempre. Até aquele momento, o terror nos games tinha tomado um caminho diferente. Séries que antes eram sobre medo e vulnerabilidade tinham se tornado jogos de ação. Assim como Resident Evil 5 e 6 transformaram o pânico em tiroteio, Dead Space 3 deixou o isolamento de lado para virar um jogo de explosões. E aí veio Outlast. Criado por um pequeno estúdio chamado Red Barrels, formado por ex-funcionários da Ubisoft e da EA. Eles entenderam algo que as gigantes tinham esquecido. O verdadeiro terror nasce quando o jogador não tem o controle. Outlast não dá pra você uma pistola, não dá uma faca, não te dá uma chance de lutar. A única coisa entre você e a morte é uma câmera de vídeo. E aí que mora a genialidade. A visão noturna, que deveria ser uma ferramenta de segurança, vira o gatilho do medo. Cada vez que você liga a luz, o som muda e o ambiente fica mais opressivo. E o jogo te força a olhar para o que você não quer ver. Em vez de proteger a câmera, expõe. E esse simples detalhe muda completamente a psicologia do jogador. Outlast transforma a curiosidade, algo natural, em um fardo. Você precisa olhar para continuar, mas cada olhar pode te custar a sanidade. E essa sensação não vem só do que você vê, ela vem do que você ouve, os sons distantes de passos, o metal batendo, o eco do vento do manicômio, o som da própria respiração do personagem, as tempestades causadas e aquela maldita corrente do Chris Walker. É sério, até hoje não tem nada mais, nenhum som que me assuste mais do que aquela maldita corrente. Tudo em Outlast é construído para te fazer acreditar que você está realmente lá. E é isso que o diferencia de tantos outros jogos de terror. Ele não quer apenas te assustar. Ele quer te colocar dentro do medo. Outlast não usa o terror como espetáculo, usa como experiência. Cada porta que você abre, cada armário em que você se esconde, cada vez que o monstro passa e você segura o fôlego, é uma pequena história sendo contada sem nenhuma palavra. E é curioso pensar que tudo isso foi criado por um estúdio pequeno, sem grandes recursos, mas com uma visão clara: fazer o jogador se sentir impotente. E eles conseguiram. Mas o impacto de Outlast vai além dos sustos. Ele mudou a forma como o terror era visto na indústria. Mostrou que um jogo independente podia causar mais impacto emocional do que produções gigantescas, com milhões de dólares em orçamento. Depois deles vieram outros títulos inspirados em sua forma, como Alien Isolation, Layers of Fear, Amnesia Rebirth e até Resident Evil 7 beberam desta fonte. Resident Evil, depois de ver o que Outlast tinha feito, abandonou a ação e decidiu voltar ao terror puro. Outlast basicamente criou uma escola, uma geração inteira de desenvolvedores. Percebeu que o medo não depende de armas, mas de atmosfera, de som, de ritmo e de vulnerabilidade. E o mais impressionante é que ele fez isso com simplicidade. O jogo não precisa de jumpscares baratos. Quando eles acontecem, são merecidos, porque a tensão foi construída antes de forma paciente, quase cruel. Outlast te faz desejar o silêncio, mas quando ele vem, é pior, porque você sabe que o próximo barulho pode ser o último.
Se a gente for além da jogabilidade, há outro motivo pelo qual Outlast é lembrado como um dos melhores até hoje: o tema. Por trás da loucura do manicômio Monte Massive há uma crítica sobre poder, ciência e desumanização. Os experimentos, as vítimas, a loucura coletiva ecoa algo real. Outlast fala sobre o que acontece quando a humanidade perde a noção do limite. E por isso ele é mais do que um jogo de sustos. É uma história sobre o que o medo faz conosco. Mais de uma década depois, a estética de Outlast ainda é referenciada. A câmera trêmula, a iluminação esverdeada, a ausência do HUD. Tudo isso virou padrão no terror moderno. Mesmo suas falhas, como a repetição e o excesso de perseguições, acabaram se tornando parte do charme do jogo. Porque no fim, ninguém se lembra dos defeitos, lembra da sensação. A sensação de correr por um corredor escuro, sem saber se vai conseguir chegar no fim vivo. Outlast não quer que você lute, ele quer que você sobreviva. Talvez seja por isso que ele continua tão assustador. Porque ele não te dá a ilusão de poder. Ele te faz sentir pequeno, frágil e humano. E isso, no fundo, é o que terror sempre quis ser. Outlast não é só um jogo, é um lembrete de que o medo nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve dentro de nós. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer esse estilo diferente, né? Nunca fiz vídeo assim, mas é bom tentar algumas vezes. Bom, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aí que ajuda bastante. Principalmente para mim, que sou um canal novo aqui, não tenho, muita noção do que tô fazendo ainda. Mas vocês me ajudam bastante fazendo isso. Vou estar deixando aí no card interativo os vídeos da série de Outlast que eu fiz. Para vocês que não jogaram o jogo ou querem assistir de uma forma mais cômica, assistirem eu jogando. Lembrando, são todos clipes pegados de lives, beleza? Lives que eu faço na minha Twitch. Tá aí na descrição. O canal, eu parei de fazer live agora, dei um tempinho, mas pretendo voltar brevemente, ok? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, fiquem com Deus e obrigado por ter assistido até aqui. Fui!